Pois é, estava vendo aqui, viu, Couto, viu, professor Furriel, aqui o Haddad, ministro Haddad falou hoje, aqui, e puxando outro assunto, ele disse que os Estados Unidos querem cooperar com o Brasil quando, e aí muda de assunto, mas não tanto, né, porque é sobre as organizações criminosas, as facções criminosas, o crime organizado. Como é que o senhor enxerga, né, essa possibilidade? O presidente Lula telefonou para o Trump essa semana, os dois conversaram sobre esse assunto também. Como é que o senhor vê esse canal de comunicação? Ótimo ponto, e tem relação com o assunto aqui, Tem, né? Com a da Venezuela, total. Porque o que acontece? A gente está vendo aqui uma reforma na legislação brasileira, né, de combate ao narcotráfico, né, ao crime organizado, que inclusive há uma necessidade, a sociedade, né, demanda, a gente precisa reformar nossa legislação nesse sentido, mas tem um ponto aqui que é muito importante. Se a gente automaticamente reconhecer, né, esses grupos criminosos ou crime organizado como grupos terroristas, se a gente fizer isso na legislação brasileira, a gente já está taxando eles de grupos terroristas e pode justificar, não é algo que a gente vê atualmente, mas pode justificar algum problema que o Brasil possa ter com uma medida norte-americana do mesmo gênero, né, aqui em nosso território. Não estou dizendo que é algo que a gente visualiza agora, não é meu ponto, né, não existe nada nesse cenário, mas eu acho que a gente não pode categorizar algo dessa forma, porque senão a gente já deixa taxado, né, logo de pronto como sendo. E aqui lembrando que a gente tem uma lei brasileira de terrorismo. Então, se qualquer tipo de organização praticar atos que sejam terroristas, que eles não são ligados diretamente ao crime organizado, automaticamente, né, como querem alguns propor, se a gente fizer isso, a gente está desmerecendo uma lei própria para isso. Então, que quem praticar atos terroristas, a gente tem uma lei de terrorismo, já está classificado. Agora, internacionalmente, esse tipo de efeito eu vejo com receio. Eu acho que não é nosso papel aqui na legislação brasileira a gente confundir os institutos, senão a gente pode ter realmente algum problema num futuro que a gente não visualiza agora. Agora, o diálogo entre os governos é importantíssimo. Não precisa ter alinhamento político. O Brasil e os Estados Unidos têm uma relação de mais de 200 anos, uma relação de estados. E muitas vezes a gente teve governos do Brasil e nos Estados Unidos de pontos de vista completamente distintos, inclusive em gestões anteriores do Lula, onde nos Estados Unidos o presidente era o George Bush filho. Também era um presidente de visões antagônicas e o governo brasileiro na época e o governo americano cooperaram em muitos projetos. E se a gente pegar em outros momentos, né, no governo Geisel, o governo dos Estados Unidos, Jimmy Carter, também, por muitos momentos, trouxe ali momentos de desacordo. Tá? Só para a gente não pegar aqui o governo atual, o governo Lula. Isso aconteceu várias vezes. Agora, o que não pode se perder é cooperação entre governos em questões de interesse de ambos. E a gente viu que logo que o governo brasileiro e o governo Trump voltaram a dialogar, a gente já teve aí avanços, por exemplo, em negociação das sobretaxas. Então, algo produtivo para os dois. Estados Unidos necessitando ser abastecido, Brasil necessitando continuar exportações importantes para os Estados Unidos. Então, convergências dos dois. E no crime organizado, idem. O crime organizado é um problema internacional. O narcotráfico aqui do Brasil, ele causa problemas para outros países a partir do momento que o Brasil é um grande entreposto, né? É um país onde se passa grande parte desses entorpecentes, né? Que depois tem como destino final Estados Unidos e Europa. Então, nós somos parte da solução do combate, melhor dizendo, a um problema que aflige também os americanos, que é a questão, né, do tráfico de drogas. Então, essa cooperação eu vejo com bons olhos. O que eu acho que não deve acontecer é uma reclassificação como grupo terrorista, que eu acho que tem uma lei própria, né, já no Brasil, que categoriza quando é o caso. Então, acho que esse é o único ponto que eu acho que a gente tem que ter de atenção. Agora, cooperar, combater em conjunto, é produtivo de interesse dos dois. Isso não faz com que os governos tenham que ser alinhados politicamente ou de mesma visão. Certo. Professor Furriel, o que levou agora o presidente Trump a transformar a Venezuela num alvo prioritário do governo dele? O que a gente viu até agora, essa pressão que o senhor falou, né, dos navios americanos cercando o Caribe ali, até agora o que nós tivemos, bombardearam algumas lanchas, alguns barcos, alguns de pescadores, enfim, não se sabe quem estava nesses barcos, não se sabe se havia droga, quanta droga havia, não se sabe nada. Então,
A questão de combater o narcotráfico pode ser apenas um pretexto do Trump para alguma coisa maior. E essa coisa maior que sempre se fala é a questão do petróleo, porque democracia na Venezuela não tem há muito tempo, né? Não é a questão democrática que preocupa o Trump. O que provocou agora? Qual foi o estopim desse avanço americano na Venezuela? Por quê? Bom, tem um motivo principal que você já matou a charada, mas existem motivos vários, né? O governo venezuelano é um governo desalinhado com princípios do governo americano, causa embaraços a negócios dos Estados Unidos no país e é um governo de interesse de Cuba, da Rússia e da China, porque estabelece relações importantes com esses países. Então, também remover esse governo também é interessante em termos geopolíticos, né? Para que você não tenha mais essa zona de influência desses países. Esse é um dos motivos. Narcotráfico é um motivo importante, né? Governo não democrático, todos esses são motivos que são importantes, mas não o motivo principal. O motivo principal é o recurso do petróleo, né? As petroleiras norte-americanas, a Chevron, por exemplo, tinham grandes contratos naquele país, isso traz grande rentabilidade. As reservas venezuelanas estão entre as maiores do mundo, inclusive alguns analistas dizem que é a maior do mundo, passa da Arábia Saudita, por exemplo, né? É um petróleo considerado de melhor qualidade, demanda muito menos refino do que, por exemplo, o petróleo brasileiro, que a gente sabe, né, que é de difícil prospecção e é um petróleo de qualidade diferente do venezuelano. Então, esse recurso é, sim, o motivo principal, né? Mas ele não faz com que os outros também não sejam úteis. Então, você ter uma alteração de perfil político de governo na Venezuela atenderia também esses outros aspectos que eu mencionei.